Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, uma guerra está acontecendo. Não é uma guerra visível, não tem tanques, não tem bombas, não tem soldados uniformizados, mas é mais real do que qualquer conflito terrestre. E você está no meio dela, querendo ou não. Essa guerra não é pela sua carteira, nem pelo seu corpo, é pela sua alma. E o mais assustador? A grande maioria das pessoas nem sabe que essa guerra existe. Uma santa do século XV foi levada ao outro lado. Ela viu os bastidores dessa guerra. Ela viu como os demônios se organizam. Ela viu as estratégias deles contra você. E o que ela descobriu vai fazer você repensar cada decisão da sua vida. Eu vou te revelar coisas que foram mantidas em documentos fechados por quase 600 anos. Coisas que a maioria dos católicos nunca ouviu falar. Se você está assistindo isso, não é por acaso. Fique até o final, porque a última revelação vai mudar completamente sua forma de ver a vida espiritual. Primeira revelação: a hierarquia sinistra. Você acha que os demônios agem de forma caótica? Que é uma bagunça no inferno? Está completamente enganado. O que Santa Francisca Romana viu vai te chocar. O inferno é organizado, tem hierarquia, tem estrutura, tem ordem militar. Ela não viu isso de ouvir falar, não leu em nenhum livro. O arcanjo Rafael a levou pessoalmente para lá. Ela passou horas observando. Seu confessor anotou cada palavra. E o que estava escrito nesses documentos? Algo que a Igreja guardou por séculos. Existe um comandante geral, um líder supremo de todos os demônios e de todas as almas condenadas. E esse líder está no lugar mais profundo, mais escuro, mais terrível de todo o inferno. É Lúcifer. Mas aqui está o detalhe que ninguém percebe. Ele não está no topo reinando. Ele está no fundo, no abismo mais profundo do inferno inferior. Porque no reino das trevas, o rei da desgraça tem que ser o mais desgraçado de todos. Ele usa uma coroa de chifres como a de um veado. Mas desses chifres saem ramificações menores, e de cada ramificação jorram labaredas de fogo fétido. Seu rosto é inconcebivelmente horrível. De todas as partes do seu corpo sai um fogo pestilento e ardente. Correntes ardentes estão presas ao seu pescoço, mãos, pés e cintura. Essas correntes se espalham por todo o inferno, ligando-o a cada setor, a cada nível de tormento. E sob ele, 3 comandantes principais, 3 generais que coordenam toda a guerra contra as almas. O primeiro é Asmodeu. Ele era um querubim. Imagina, um dos anjos mais próximos de Deus. Agora ele coordena todos os pecados da carne, todas as tentações sexuais, toda a luxúria, toda a impureza, ele comanda. Quando você sente aquela tentação do nada, quando aquele pensamento impuro invade sua mente sem você ter procurado, é Asmodeu e seu exército trabalhando. E tem mais. Cada um desses comandantes tem especialização. Os demônios não tentam você de qualquer jeito. Eles estudam você, observam suas fraquezas e aí designam um demônio específico para o seu caso. Santa Francisca viu isso com os próprios olhos espirituais. Ela viu como os demônios têm funções específicas, como eles presidem sobre crimes específicos, como cada um tem seu suplício particular. E o mais impressionante, ela conseguia identificar qual tipo de demônio estava tentando uma pessoa só de ver a natureza da tentação. Se era uma tentação de orgulho, ela sabia que vinha da hierarquia de Lúcifer. Se era ganância, de outro setor. Se era impureza, da linha de comando de Asmodeu. Isso não é ficção. São 47 combates documentados que ela travou entre 1430 e 1437. Cada batalha registrada, cada estratégia demoníaca, anotada pelo seu confessor, Padre Giovanni Mattiotti. Você quer saber algo mais aterrorizante? Existe um demônio da sua perdição. Assim como você tem um anjo da guarda, você tem um demônio designado especificamente para te destruir.
Ele estuda você por anos, aprende seus pontos fracos, sabe exatamente quando você está vulnerável, conhece seus horários, suas rotinas, suas crises e o pior, ele fica mais habilidoso a cada alma que conquista. Quando um demônio consegue levar uma alma para o inferno, ele não fica satisfeito. Ele é escalado para tentar outra pessoa. Mas agora ele tem mais experiência, mais astúcia, mais técnicas. A santa viu isso claramente. Os demônios aprendem com seus sucessos. Mas aqui está uma notícia boa que ninguém te conta. Quando você resiste a uma tentação, aquele demônio volta para o inferno frustrado. E sabe o que acontece com ele lá? Os outros demônios zombam dele. Eles o ridicularizam. É uma cena de caçoadas infames, de apodos terríveis. E depois ele é levado perante Lúcifer, que lhe inflige um castigo especial, além de todas as outras torturas que ele já sofre eternamente. Então, quando você rejeita uma tentação, você não está apenas se salvando, você está enviando aquele demônio de volta para sofrer. É uma vingança espiritual legítima. Segunda revelação. As táticas invisíveis. Agora vem a parte que vai mudar sua vida. Os demônios não chegam para você de cara dizendo, vem cá, vamos pecar. Eles são sutis, estratégicos, pacientes. Santa Francisca viu exatamente como eles operam. E é assustador como isso se encaixa perfeitamente no que acontece com você todos os dias. Primeiro, eles plantam uma ideia pequena, insignificante, quase inocente. Alguém olhou para você de modo estranho, um colega não te cumprimentou, seu cônjuge demorou para responder uma mensagem. E o demônio sussurra, que estranho, né? Por que será? Você nem percebe, mas começa a pensar nisso. E essa pequena semente cresce. Depois vem a segunda sugestão. Você reparou que isso já aconteceu outras vezes? Lembra daquela vez que... Agora você está lembrando de outras ocasiões, conectando pontos que talvez nem existam. A terceira onda é mais forte. Todo mundo está te tratando assim. Você percebeu? Não é só fulano, é todo mundo. E de repente, você está convencido de que há uma conspiração contra você. Tudo por causa de um olhar atravessado. Isso não é teoria psicológica moderna. É o que Santa Francisca Romana viu os demônios fazendo há 600 anos. Eles usam as vias indiretas. Nunca atacam de frente logo no início. Durante as 47 batalhas que ela enfrentou, os demônios sempre começavam com algo aparentemente insignificante. Um dos combates documentados, os demônios apareceram para ela disfarçados de ovelhas. Ovelhas mansas, dóceis, que elogiavam suas virtudes. Francisca, você é tão santa. Francisca, você é tão dedicada. Mas ela tinha o discernimento dos espíritos e começou a zombar deles. Sabe o que aconteceu? As ovelhas se transformaram em lobos que tentaram devorá-la. Isso está pintado no mosteiro de Tordespec. Não é lenda, é documentação histórica aprovada pela Igreja. Os demônios mudam de forma, mudam de abordagem, sempre com o mesmo objetivo: te destruir. Tem algo que você precisa entender. Eles atacam principalmente à noite. Por quê? Porque a noite é o reino das trevas. É quando você está cansado, vulnerável, com as defesas baixas. A maioria dos 47 combates de Santa Francisca aconteceu durante a noite no seu próprio quarto, enquanto seu marido dormia em outra cama no mesmo cômodo. Em um desses ataques, os demônios a levantaram e a colocaram flutuando sobre uma tábua fina de armário. Ela não sabia como descer. Os espíritos malignos zombavam dela, ridicularizavam. Seu marido acordou com o barulho, mas só via os movimentos dela. Não entendia o que estava acontecendo. Ficou em silêncio, sem saber o que fazer. Ela então elevou a mente ao céu e suplicou: Jesus, ajude-me. E no instante exato, no momento preciso, o auxílio chegou. O demônio foi expulso com terror e ela foi colocada de volta no chão em segurança. Mas repare na tática.
Os demônios a atacaram quando ela estava em contemplação, em oração profunda, justamente no momento em que ela estava mais próxima de Deus. Por quê? Porque eles odeiam quando você reza, odeiam quando você se aproxima de Deus, odeiam quando você progride espiritualmente, e quanto mais santa você se torna, mais eles te atacam. A santidade de Francisca era uma provocação para os demônios. Eles odiavam especialmente sua vocação para a oração e sua busca permanente de Deus. Então eles recrudesceram os ataques, intensificaram, fizeram de tudo para impedi-la de progredir no caminho interior, de se desprender das coisas mundanas. Isso significa algo muito importante. Se você está sendo muito tentado ultimamente, pode ser sinal de que você está no caminho certo. Uma alma virtuosa na terra atrapalha e perturba a ação dos demônios. Eles ficam desesperados, multiplicam os ataques, porque sabem que estão perdendo terreno. Terceira revelação: o inferno em 3 níveis. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir é a descrição mais detalhada do inferno que você já vai ouvir. O arcanjo Rafael levou Santa Francisca para uma visita completa ao inferno. Ela viu tudo, cada nível, cada setor, cada tipo de tormento. E o que ela descobriu é que o inferno tem 3 níveis distintos: inferno superior, inferno médio, inferno inferior. E cada nível é progressivamente mais terrível. Lúcifer está no fundo do inferno inferior, como já vimos, mas a estrutura é muito mais complexa. Quando ela chegou lá, guiada pelo arcanjo Rafael, a primeira coisa que sentiu foi o calor insuportável. Um calor que não existe na terra, um calor que queima não só o corpo, mas a própria alma. O cheiro era abominável, pestilento, pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ela disse que quase desmaiou só com o fedor. E os gritos, choros desesperados, lamentações sem fim, vozes que expressavam dor e angústia indescritível. Almas se aproximaram dela e narraram sua dor, a grande angústia que sentiam, e ela sofreu muito ao vê-los assim. O arcanjo Rafael, percebendo que ela estava perdendo as forças, lhe infundiu vigor para continuar a caminhada. E então ela começou a ver os tormentos específicos. No inferno superior estavam as almas que cometeram pecados graves. Demônios em forma de escorpiões, répteis feios e serpentes venenosas as atormentavam. Essas almas eram queimadas pelo fogo geral do lugar, mas também sofriam com uma escuridão completa. Uma escuridão que você pode sentir, tocar, quase mastigar. Entre essas almas, ela viu judeus que tinham cometido pecados graves e também cristãos que tinham cometido transgressões maiores. Mas o que chamou mais atenção foi ver os tormentos personalizados. Não é um fogo genérico que atinge todo mundo igual. Cada alma sofre de acordo com seus pecados específicos. E aqui vem algo que vai te fazer repensar sua vida inteira. Ela viu os avarentos, os gananciosos, aqueles que acumularam riquezas na terra sem se importar com Deus ou com o próximo. Sabe qual é o tormento deles? Demônios derramam ouro e prata derretidos em suas gargantas. Imagine, ouro derretido, prata em brasa, descendo pela sua garganta, queimando tudo por dentro. Você quer engolir, mas não consegue. Quer cuspir, mas não pode. Quer gritar, mas o metal líquido sufoca. E isso não dura 1 hora. 1 ano é eterno. Você vai para o inferno com seu próprio corpo. Após a ressurreição dos mortos, seu corpo glorificado, mas corrompido pelo pecado, sofrerá esses tormentos para sempre. Sem anestesia, sem alívio, sem descanso, sem esperança. Pense nisso na próxima vez que sentir ganância, na próxima vez que colocar o dinheiro acima de Deus, na próxima vez que explorar alguém por lucro. Aquele ouro que você tanto desejou na terra, você vai tê-lo derretido na sua garganta por toda a eternidade. Quarta revelação: quando um demônio falha. Agora você vai descobrir algo que pouquíssimas pessoas sabem.
O que acontece quando um demônio tenta você e falha? A maioria das pessoas pensa, ele vai embora e tenta outra pessoa. Não é bem assim. Santa Francisca viu o que acontece nos bastidores. E é glorioso. Quando você resiste a uma tentação, aquele demônio volta para o inferno completamente frustrado. E os outros demônios fazem uma festa de zombaria com ele. Imagine a cena. Um demônio volta, cabisbaixo, derrotado. E os outros começam a gritar, a caçoar, a ridicularizar. Você perdeu, você fracassou, aquele humano misericórdia te venceu. É uma sarabanda de apodos terríveis, de escárnio infame. Todos se juntam para humilhá-lo. E depois, ele é arrastado perante Lúcifer. E Lúcifer, furioso, lhe inflige um castigo especial, um tormento adicional, diferente de todas as outras torturas que ele já sofre eternamente. Isso significa algo poderoso. Cada vez que você rejeita uma tentação, você não apenas se salva, você envia aquele demônio para sofrer mais. É uma vitória dupla. Você cresce em santidade e seu inimigo é torturado por ter falhado. Agora pense nisso quando vier a próxima tentação. Você tem o poder de fazer aquele demônio sofrer, de dar a ele um gostinho antecipado do inferno eterno que ele já habita. Mas tem o outro lado da moeda. O que acontece quando um demônio consegue te fazer pecar? Ele não volta feliz para o inferno. Demônios não sentem alegria. Eles são criaturas de ódio puro, mas eles são promovidos. A santa viu claramente, quando um demônio consegue levar uma alma para o inferno, após a condenação dessa alma, ele se torna tentador de outro ser humano. Porém, agora, ele está mais habilidoso, mais experiente, mais eficaz. Ele aproveita a experiência que lhe deu vitória, estuda o que funcionou, refina suas técnicas, e na próxima pessoa que ele tentar, ele será mais forte, mais astuto, mais perigoso. Isso confirma a doutrina de que existe um demônio da perdição para cada pessoa. Assim como você tem um anjo da guarda designado para te proteger, você tem um demônio designado para te destruir. E esse demônio conhece você. Ele te observa há anos, talvez desde que você nasceu. Ele sabe seus gostos, seus medos, seus desejos secretos, suas fraquezas ocultas. Ele não vai te tentar com coisas que não te atraem. Ele vai usar exatamente aquilo que mais te atinge. Se sua fraqueza é o orgulho, ele vai inflar seu ego em momentos estratégicos. Se é a preguiça espiritual, ele vai fazer você se sentir cansado toda vez que tentar rezar. Se é a sensualidade, ele vai bombardear sua mente com imagens e pensamentos impuros nos piores momentos possíveis. E sabe quando ele te ataca mais? Quando você está tentando se aproximar de Deus. Santa Francisca percebeu isso claramente. Os ataques mais intensos aconteciam quando ela estava em oração profunda. Quando você decide rezar mais, jejuar, ir à missa com mais frequência, fazer uma confissão sincera, espere ataques. Os demônios vão tentar te impedir, vão criar obstáculos, vão te dar 1000 desculpas, vão fazer você se sentir ridículo, exagerado, fanático, porque eles sabem que se você se aproximar de Deus, eles perdem poder sobre você. Quinta revelação. As formas que eles assumem, os demônios, não ficam sempre na forma horrível que a gente imagina. Eles são mestres do disfarce. E Santa Francisca viu isso repetidamente durante os 47 combates documentados. Às vezes, eles apareciam como ovelhas mansas, elogiando suas virtudes. Outras vezes, como seres humanos normais, tentando convencê-la de coisas aparentemente razoáveis. Em certas ocasiões, eles nem apareciam visivelmente. Apenas sussurravam pensamentos na mente dela. E se ela não tivesse o dom do discernimento dos espíritos, ela pensaria que eram seus próprios pensamentos. Isso é crucial que você entenda. Nem todo pensamento que passa pela sua cabeça é seu.
Os demônios podem injetar pensamentos na sua mente, pensamentos que parecem vir de você, mas na verdade são sugestões demoníacas. Como saber a diferença? Santa Francisca ensina: qualquer pensamento que te afasta de Deus, que te faz duvidar da misericórdia divina, que te leva ao desespero ou à presunção, vem do demônio. Pensamentos de ódio, inveja, luxúria, orgulho, desânimo espiritual, escrupulosidade excessiva, medo irracional de Deus, todos são sugestões demoníacas. E o mais assustador, às vezes, eles se disfarçam como almas de mortos. Quando um demônio fracassa em tentar alguém e é punido no inferno, às vezes ele entra no corpo de animais ou de pessoas. E então, ele finge ser a alma de alguém que morreu. Isso explica tantos casos de aparições duvidosas, de mensagens de falecidos, de tabuleiros de Ouija, de sessões espíritas. A Igreja sempre alertou: nunca tente contatar os mortos, nunca se envolva com práticas espíritas, porque você não está falando com quem você pensa que está falando. Você está lidando com demônios disfarçados. E eles são mestres em te enganar. Eles vão dizer coisas que parecem verdadeiras, vão revelar informações que parecem corretas, vão imitar perfeitamente a personalidade da pessoa falecida. Tudo isso para te afastar da Igreja, para te fazer acreditar em doutrinas falsas, para te levar ao erro espiritual. Santa Francisca viu essas estratégias claramente e ela alertou: nunca confie em aparições sem submetê-las ao discernimento da Igreja. Mesmo ela, com todos os seus dons sobrenaturais, sempre consultava seu confessor. Sempre submetia suas experiências ao julgamento da Igreja, porque ela sabia: o demônio pode se disfarçar até de anjo de luz. São Paulo mesmo alertou sobre isso. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Então, como se proteger? Primeiro, oração constante. O demônio foge da oração como o diabo foge da cruz. Segundo, sacramentos frequentes, especialmente a confissão e a Eucaristia. São armas poderosas contra o demônio. Terceiro, obediência à Igreja. Não invente sua própria espiritualidade. Siga o que a Igreja ensina há 2000 anos. Quarto, discernimento. Não aceite toda experiência espiritual como sendo de Deus. Teste os espíritos. Consulte um sacerdote sábio. E quinto, humildade. O demônio odeia a humildade. Ele ataca principalmente os orgulhosos. Santa Francisca tinha todos esses escudos e mesmo assim foi atacada 47 vezes de forma intensa e documentada. Imagina você, que talvez nem reze todo dia. Sexta revelação: a ordem na desordem tem algo que vai explodir sua cabeça. O inferno é caracterizado pela desordem, pelo caos, pela contradição de tudo o que é bom e ordenado, mas ao mesmo tempo tem ordem nessa desordem. Como isso é possível? Santa Francisca explica: existe uma ordem às avessas no inferno. A desordem é o princípio organizador. Na terra e nas coisas de Deus, o rei está no topo. Ele governa de cima, está em posição elevada. No inferno, o rei está no fundo, no abismo, na posição mais baixa e miserável, porque ele é o rei da desgraça, o rei do crime, o rei da infâmia. E como o rei da desgraça, ele tem que ser o mais desgraçado de todos. É a justiça perfeita de Deus funcionando. Lúcifer quis se elevar acima de Deus, quis ser como o Altíssimo, quis ocupar o trono mais alto. Então Deus o jogou no abismo mais profundo, e lá ele reina sobre um reino de sofrimento, sendo ele mesmo o que mais sofre. Essa é a ordem do inferno. Quanto mais alto você era em dignidade entre os demônios, mais baixo você cai. Quanto mais você tentou se exaltar, mais fundo você é humilhado. Asmodeu era um querubim, um dos anjos mais elevados, mais próximos de Deus. Agora, ele preside sobre o pecado mais baixo,
a luxúria, os pecados da carne, é a inversão completa, é a ordem às avessas. E essa ordem se aplica também aos condenados. Não é todo mundo sofrendo do mesmo jeito. Cada um sofre de acordo com a gravidade dos seus pecados. Aqueles que pecaram mais gravemente sofrem mais intensamente. Aqueles cujos pecados foram menores sofrem menos, mas ainda sofrem eternamente. A justiça de Deus é perfeita. Cada um recebe exatamente o que merece. Mas todos que estão lá escolheram estar lá. Ninguém está no inferno contra sua vontade. Todos recusaram a misericórdia de Deus repetidamente durante a vida e agora colhem o que plantaram. Sétima revelação. O que eles fazem no mundo? Os demônios não ficam só no inferno esperando as almas chegarem. Eles estão aqui, agora, trabalhando ativamente para conquistar almas. E Santa Francisca viu como eles fazem isso. Ela viu o modo como os demônios que estão no mundo tentam as pessoas, como eles conquistam almas para o inferno, e depois ela viu como esses mesmos demônios conduzem as almas condenadas ao inferno, infundindo nelas o máximo de pavor. Eles censuram a conduta da pessoa em vida. Dizem coisas horríveis e desagradáveis, aterrorizam a alma, e a santa, cheia de compaixão, sentiu imensa dor ao presenciar isso. Ela repetiu várias vezes com terror. As almas são conduzidas ao inferno com censuras, visões horríveis, tormentos e angústias que não consigo descrever. Imagine o momento da sua morte. Se você morrer em pecado mortal, sem arrependimento, esses demônios que passaram a vida inteira tentando te destruir finalmente têm você. Eles vão te torturar psicologicamente durante todo o trajeto até o inferno. Vão te mostrar todas as graças que você desperdiçou, todas as oportunidades de conversão que você ignorou, todos os avisos que você recebeu e desprezou. Vão te encher de desespero, de remorso, de terror absoluto. E isso é apenas o começo. Porque depois você chega ao inferno propriamente dito. E lá é para sempre. Oitava revelação. A alma virtuosa perturba o inferno. Agora, a notícia boa. Uma única alma virtuosa na terra atrapalha a ação de inúmeros demônios. Santa Francisca viu isso claramente, e é por isso que os demônios atacavam ela com tanta fúria. Quando você reza, você perturba o inferno inteiro. Quando você jejua, você incomoda legiões de demônios. Quando você se confessa, você causa pânico entre os espíritos malignos. Quando você recebe a Eucaristia dignamente, você se torna intocável para eles por um tempo. Eles sabem disso. E por isso tentam de todas as formas te impedir de fazer essas coisas. Vão te dar sono na hora da oração. Vão te dar fome durante o jejum. Vão te encher de vergonha antes da confissão. Vão te fazer sentir indigno de comungar. Mas se você perseverar, se você resistir, se você continuar mesmo com todas as dificuldades, você se torna uma fortaleza espiritual que eles não conseguem derrubar. E cada vitória sua é uma derrota deles. Lembra do que falamos? Quando eles fracassam, eles são zombados e punidos no inferno. Então cada Ave Maria que você reza, cada terço que você completa, cada missa que você assiste, tudo isso está enviando demônios de volta para sofrer. Você é mais poderoso do que imagina, porque você tem do seu lado aquele que esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo já venceu o demônio. A guerra já foi ganha no Calvário. Os demônios sabem disso. Eles estão derrotados e estão furiosos. Por isso lutam com tanta ferocidade, porque sabem que o tempo deles está acabando e querem levar o máximo de almas possível com eles para a perdição eterna. Nona revelação. Você não está sozinho. Durante os 47 combates satânicos que enfrentou, Santa Francisca nunca estava só. Ela tinha um arcanjo ao seu lado. Por 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível. Não era imaginação, não era símbolo, era real, físico.
visível para ela. E quando ela precisava, ele a protegia, infundia força nela, consolava quando ela estava prestes a desmaiar. Você também tem proteção, você tem um anjo da guarda, designado por Deus especificamente para você, desde o momento que você foi concebido até o momento da sua morte. Ele nunca te abandona, nunca te deixa, está sempre ao seu lado. Mesmo quando você peca, ele continua lá, triste, mas fiel, esperando você se levantar. E quando você é tentado, ele luta pelos você. Ele batalha contra o demônio que está te atacando. Você não vê essa batalha, mas ela é real. Está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste isso. Há uma guerra espiritual invisível sendo travada ao seu redor constantemente. Seu anjo da guarda contra o demônio da sua perdição, a luz contra as trevas, o bem contra o mal. E você escolhe o lado. Cada decisão que você toma, cada pensamento que você alimenta, cada ação que você pratica, tudo isso fortalece um lado ou outro. Quando você reza, você dá força ao seu anjo. Quando você peca, você enfraquece a proteção dele sobre você. Não que ele fique mais fraco, mas você abre brechas para o demônio entrar. É como um castelo. Seu anjo é o guardião na torre. Mas se você abre os portões por dentro, se você convida o inimigo para entrar, seu anjo não pode fazer nada. Livre arbítrio. Deus respeita suas escolhas e os demônios exploram isso ao máximo. Mas a boa notícia, você nunca está em desvantagem, porque um anjo de Deus é mais poderoso que legiões de demônios. São Miguel Arcanjo, com um único movimento, expulsou Lúcifer e 1/3 dos anjos caídos do céu. 1 contra milhões, e ele venceu. Então, quando você invoca os anjos, quando você pede a proteção de São Miguel, quando você reconhece a presença do seu anjo da guarda, você está ativando um poder infinitamente maior que qualquer força demoníaca. 10ª revelação. A escolha é sua. E agora chegamos à revelação final, a que vai mudar tudo. Ninguém vai para o inferno por acidente. Ninguém está lá porque Deus quis. Ninguém está sofrendo porque Deus é cruel. Todos que estão no inferno escolheram estar lá. Isso soa duro, parece injusto, mas é a verdade. Deus oferece salvação a todos. Jesus morreu por todos. A graça está disponível para todos. Mas Deus não força ninguém a aceitá-la. Se você rejeita Deus durante toda a sua vida, se você cuspe na face de Cristo repetidamente, se você recusa a misericórdia divina até o último suspiro, Deus respeita sua escolha e te dá exatamente o que você pediu. Separação eterna dele. E como Deus é a fonte de toda alegria, todo amor, toda paz, toda felicidade, separar-se dele é inferno. Não é Deus que te coloca lá, é você que se coloca lá. E os demônios, eles sabem disso e trabalham 24 horas por dia para te convencer a fazer essa escolha. Eles sussurram: você tem tempo, pode pecar agora e se arrepender depois. Ou Deus é misericordioso demais para te condenar. Ou inferno não existe, é só uma metáfora. Você é bom o suficiente, não precisa de igreja, de sacramentos, de religião. Mentiras, todas elas. E Santa Francisca viu o resultado dessas mentiras. Ela viu as almas que acreditaram nisso. Ela viu cristãos batizados que conheciam a verdade, mas escolheram viver no pecado. Ela viu pessoas que sabiam o que era certo, mas fizeram o errado mesmo assim. E agora, essas almas estão no inferno. Não porque Deus é injusto, mas porque elas escolheram estar lá. Então a pergunta que você precisa responder agora, hoje, neste momento é: que lado você vai escolher? Você vai continuar ignorando os avisos? Vai continuar vivendo como se não houvesse consequências eternas? Ou vai acordar? Vai levar a sério sua vida espiritual? Vai lutar nessa guerra? Porque quer você saiba ou não, quer você acredite ou não, quer você se importe ou não, a guerra existe
e você está nela. Os demônios estão trabalhando ativamente para te destruir. Agora, hoje. E seu anjo da guarda está lutando para te proteger. Mas você está ajudando qual lado? Santa Francisca Romana passou 24 anos sendo guiada por um arcanjo visível. Ela enfrentou 47 batalhas documentadas contra demônios. Ela foi levada ao inferno e viu com os próprios olhos espirituais o que acontece com aqueles que se perdem. E sabe por que ela passou por tudo isso? Para avisar você. Para que você não seja pego de surpresa. Para que você não seja enganado. Para que você lute. A igreja canonizou ela, aprovou suas revelações, preservou seus escritos por quase 600 anos. Agora você foi avisado. A guerra espiritual é real. Os demônios são reais. O inferno é real. E sua alma está em jogo. Então pare de fingir que isso não existe. Pare de viver como se nada disso importasse. Acorde, lute, escolha o lado certo, porque um dia, mais cedo do que você imagina, você vai morrer. E naquele momento não vai ter mais tempo para escolher. Você vai colher o que plantou. Escolha bem, escolha agora, porque a guerra já começou e você está no meio dela. Não fique do lado errado.